Essa língua não é minha. Qualquer um percebe. Quando o sentido caminha, a palavra permanece. Quem sabe mal digo mentiras. Vai ver, só minto verdades. Assim me falo eu, mínima. Quem sabe, eu sinto. Mal sabe. Essa não é minha língua. A língua que eu falo trava. Uma canção longínqua. A voz, além. Nem palavra. O dialeto que se usa à margem esquerda da frase. Eis a fala que me lusa. Eu meio, eu dentro, eu quase. Já disse de nós, já disse de mim, já disse do mundo. Já disse agora, é o que já disse nunca. Todo mundo sabe. Eu já disse muito. Tenho a impressão que já disse tudo. E tudo foi tão de repente. Desastre de uma ideia, que só durante dura. Aquilo que o dia adiante é dia. Estranhas formas da minha vida, quando eu como tudo que me convida. E coisa alguma me sacia. Formas estranhas da minha fome. Quando o dia é desordem e meu sonho dorme. Fome da China, fome da Índia, fome que ainda não tomou cor. Essa fúria que quer, seja lá o que for. Bom, a poesia que eu acabei de ler se chama Invernáculo e está presente no livro O Ex-Estranho, de Paulo Leminski, e foi publicado no ano de 2009 por Alice Ruiz. E o livro O Ex-Estranho, ele vai se tratar de uma coletânea de poemas que vai trazer temas como a intensidade da experiência lírica, a relação da vida e poesia, assim como a busca por um eu que se transforma e se exila ao mesmo tempo. Bem interessante, né? E isso tudo vai vir com o rigor e a graça de Paulo Leminski, que nasceu no dia 24 de agosto de 1944, lá em Curitiba. Inclusive, ele era conhecido como polaco. Ele faleceu no dia 7 de junho de 1989. Leminski foi mais do que um poeta, e que grande poeta! Ele foi também professor, faixa preta de judô, poliglota, músico e também tradutor. Leminski, ele falava 8 idiomas. Dentre eles estava o latim, o grego, o francês, o inglês, o espanhol, o japonês, o italiano e também hebraico. Legal, né? Leminski também fez parte da literatura contemporânea e do movimento marginal, e ele vai trazer muito disso nas suas obras, através do humor, da ironia, dos neologismos que ele adorava inventar e também da linguagem coloquial. Leminski também vai trazer muitos elementos da cultura ocidental, do modernismo e do concretismo em suas obras. E isso é muito interessante de se analisar. E Leminski, ele era conhecido como um verdadeiro encantador de pessoas, como alguém cativante e muito autêntico. Leminski também foi ganhador de alguns prêmios, como por exemplo, o Concurso Popular da Poesia Moderna no ano de 1966, o Concurso Nacional de Contos do Paraná em 1968 e o seu prêmio mais conhecido, o Prêmio Jabuti, no ano de 1995, com a obra Toda Poesia. É isso, gente. Muito obrigada. Beijo. Meu nome é José de Ribamar Ferreira. Eu nasci em São Luís do Maranhão, onde metade das pessoas se chama José de Ribamar. Por isso eu terminei adotando um pseudônimo, que é Ferreira Goulart. A coisa começou quando eu fiz uma redação de casa que a professora passou sobre o dia do trabalho. Ela passou para todos os alunos, eu escrevi a redação dizendo que no dia do trabalho ninguém trabalhava. Ela achou essa ideia muito boa e leu a redação na classe para os garotos, falou que ela elogiou e só disse que não me daria 10 porque havia 2 erros de português. Eu, que não sabia o que fazer da vida, ao receber esse elogio, quem sabe eu posso ser escritor, né? Eu terminei virando poeta, porque certamente era a minha vocação, né? Eu acho que o cara, sem que haja nenhum mérito especial, o cara nasce poeta, nasce pintor, nasce jogador de futebol e nasce ladrão. Já nasce. Um tipo de poesia que as pessoas mal entendiam. Mas, assim, eu notava que eu estava entrando por um caminho que os meus próprios companheiros estranhavam, né? E eu sentia a necessidade, cada vez, de estar mais perto da civilização, quer dizer, porque São Luís era como se eu estivesse à margem das coisas. E eu me apaixonei por pintura, eu queria conhecer
a arte, ler as coisas. E lá em São Luís raramente chegava alguma coisa que eu pudesse ler sobre isso. Então eu digo, eu tenho que ir embora daqui, né? Eu amo a minha cidade, mas não dá para eu viver aqui, eu vou embora. Aí um dia eu chamei meus pais lá e falei, ó, eu vou me arrancar e tal. Aí meu pai, que tinha um anel cheio de pedras, que supostamente seriam brilhantes, ouro com platina, e ele pegou e me deu de presente aquilo para eu me virar. Ele falou, se você chegar lá e não conseguir emprego, você vende esse anel. Aí eu vim com um pouco de grana no bolso, muito pouco, e vim para cá, pro Rio, e aí começou outra vida. Um dia eu tive que vender o anel, era falso. As pedras eram falsas. Mas para ele, não. Ele me deu o que ele tinha de mais precioso. Ele não sabia que era falso. O Poema Sujo foi escrito em 1975, quando eu estava exilado em Buenos Aires. O golpe militar, que já tinha derrubado o presidente no Brasil, já tinha derrubado no Chile, começou a se organizar lá em Buenos Aires. Então eu vi que a situação ia complicar para mim, sem saber o que fazer e preocupado com o golpe militar que ele estava se preparando. Não sabia o que ia acontecer comigo ali, né? E o Poema Sujo, ele nasceu assim, como a última coisa que eu poderia escrever. Isso foi em maio de 75 e eu entrei num estado de transe que durou vários meses, até outubro de 75, quando eu terminei o poema. Alguns meses depois, o Vinícius de Moraes apareceu lá em Buenos Aires fazendo um show com um grupo aí de brasileiros e tal. E o Vinícius trouxe o poema para o Brasil. Isso já é em 76, o poema foi editado. Dada a repercussão que ele teve aqui, ele contribuiu para a minha volta, porque eu me animei a voltar no ano seguinte, imaginando que eles dificilmente, depois da repercussão que tinha tido o poema, etc., na imprensa, e tal, que eles teriam coragem de fazer alguma coisa comigo. Já no Galeão, estava escrito assim, José de Ribamar Ferreira ou Ferreira Goulart, prender. Eles me prenderam no dia seguinte, quando eu estava na praia lá, já, em Ipanema e tal, aí me levaram para uma sala lá, né? Me interrogaram mas depois me soltaram e eu vim para casa e tal, tudo bem, não aconteceu nada. Bela, bela, mas que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carifa. Perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Bela, bela, mas que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena nem Vera. Se eu não tivesse tomado o caminho do exílio, o poema não teria nascido. Onde andarás nesta tarde vazia, tão clara e sem fim? A arte existe porque a vida não basta. É por isso que a arte existe, que a vida é pouca, não me satisfaz.